E se eu dissesse que o Apocalipse não é aquele evento futuro cheio de meteoros cruzando o céu, cidades em chamas, bestas saindo do oceano, e se na verdade for tipo uma condição psicológica, uma espécie de anestesia espiritual em massa que a humanidade já está vivendo assim, exatamente neste exato milissegundo. Pois é, e isso muda tudo, né? Exato. Hoje a nossa imersão vai se debruçar sobre uma pilha muito fascinante de fontes. Temos análises históricas rigorosas e traduções de textos milenares da Igreja Ortodoxa Etíope. Textos que muita gente nem sabe que existem. Sim, estamos falando de manuscritos reais, sabe? Como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, o livro da Aliança e a Didascália. É basicamente uma Bíblia não editada, com mais de 80 livros, que vem alertando a humanidade sobre essa era do excesso de informação e da distração crônica há, milhares de anos. A nossa missão hoje é decodificar o que esses textos suprimidos realmente dizem. E o que é fascinante aqui é que esse material nos obriga a mudar radicalmente as nossas lentes, sabe? Porque quando a gente abandona aquela visão de Hollywood sobre o fim dos tempos, a gente descobre uma tradição teológica super profunda. Uma que não envolve explosões. Exatamente. Uma que não trata a crise final como um castigo externo, de cima para baixo. A batalha que é retratada nos textos etíopes não acontece nas nuvens. Ela acontece no silêncio do indivíduo. É uma crise da nossa condição interior, mapeada através de conceitos que a gente vai dissecar aqui, como o Império Final e, principalmente, os 7 selos do coração. Ok, vamos desvendar isso. Mas, antes de mergulharmos nas profundezas desses selos internos, a gente tem um elefante na sala, né? Sempre tem. Lendo as fontes, a primeira pergunta que surge é puramente histórica. Assim, como é que apenas a Etiópia guardou todo esse conhecimento? Por que essas análises psicológicas, que são tão precisas, foram basicamente deletadas do registro histórico pelo resto do mundo cristão? Então, para entender o mecanismo desse apagamento, a gente precisa voltar lá ao século I, é quando o cristianismo chega à Etiópia. A fé cria raízes na região mais ou menos na mesma época em que começa a se espalhar pelo Império Romano. Correndo em paralelo, né? Isso. Mas a diferença fundamental e que muda absolutamente todo o destino desses textos é que a Igreja Etíope floresceu em um isolamento geográfico e político quase absoluto em relação a Roma. A Etiópia nunca foi absorvida pela máquina imperial romana. E isso nos leva àquele evento histórico que é monumental, lá no ano 325 d.C., o famoso Concílio de Nicéia. Esse mesmo. Nos livros de história tradicionais que a gente estuda, esse concílio é apresentado como um momento de organização da fé, né? Onde se decidiu quais livros fariam parte da Bíblia canônica ocidental. Mas as nossas fontes de hoje mostram que os estudiosos da tradição etíope enxergam Nicéia por um ângulo muito mais político. E até implacável, eu diria. Com certeza. Se a gente conectar isso com um panorama histórico mais amplo, o Império Romano daquela época estava fraturado, estava caótico, precisando desesperadamente de coesão. Muitos acadêmicos apontam que Nicéia foi tipo uma ferramenta de estabilização do Estado. Um projeto de poder, basicamente. Exato. O Império precisava de uma narrativa que sustentasse um modelo de poder centralizado e muito institucional. Portanto, qualquer manuscrito que sugerisse que pessoas comuns poderiam acessar o divino diretamente, sem passar por toda aquela burocracia dos sacerdotes, se tornava um risco sistêmico. Claro, eles perdiam o controle. Sim. Textos que profetizavam a corrupção nascendo exatamente de dentro das próprias instituições religiosas foram os primeiros a ser varridos para debaixo do tapete. Certo, mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo por um instante. Roma estava lidando com um império gigantesco em colapso. Centralizar informação e criar uma narrativa única não era assim apenas uma tentativa meio pragmática de evitar a anarquia total. Talvez a intenção original não fosse puramente maligna, mas sim uma gestão de crise que acabou se tornando tirânica com o tempo. Olha, esse é um contraponto excelente. E a história raramente é feita só de vilões caricatos, sabe?
Era, de fato, uma gestão de crise profunda. Mas o mecanismo de sobrevivência de um império sempre exige a padronização do pensamento. A velha história de silenciar as vozes dissonantes. E aí que entra a tragédia da censura. Ao tentar salvar a ordem social, Roma acabou sufocando a complexidade espiritual. A instituição precisava do monopólio da verdade para conseguir se sustentar. Então, o que tudo isso significa na prática? Pensando aqui numa analogia, é como se a igreja em Roma fosse uma mega corporação passando por uma fusão bem agressiva para evitar a falência. Aí a nova diretoria decide passar na trituradora de papel todos os documentos que dão autonomia aos funcionários de baixo escalão. Nossa, ótima analogia. Eles mantêm só os memorandos que validam o poder absoluto dos novos diretores, né? Enquanto isso, a Etiópia assumiu o papel daquele grupo de delatores, os famosos whistleblowers, vivendo lá no isolamento das montanhas, que guardou os recibos e os relatórios originais totalmente intactos. É uma leitura muito precisa das fontes, e a fortaleza que permitiu isso foi justamente o isolamento deles. Como a Etiópia nunca foi colonizada por europeus e sempre resistiu bravamente a essa dominação estrangeira, os mosteiros nas montanhas operaram como verdadeiras cápsulas do tempo. E a língua deles também ajudou nisso, né? Muito. O idioma milenar deles, o GS, permaneceu vivo. Geração após geração, monges copiaram esses manuscritos à mão, sob a luz de lamparinas. E assim, o detalhe crucial é que eles não faziam isso apenas por uma tradição mecânica ou hábito. Tinha um propósito maior. Tinha. Os estudiosos apontam que havia uma crença urgente entre eles, de que esses avisos não eram para a época em que viviam, eram, na verdade, para uma geração em um futuro muito distante. Uma geração que, no fim das contas, somos nós. Exatamente nós. O que é de arrepiar, sinceramente. E como esses textos nunca passaram pelo filtro corporativo de Roma, eles chegam até hoje sem cortes, trazendo avisos cirúrgicos sobre como um sistema imperial de controle realmente opera na mente das pessoas. As fontes mencionam o livro da Aliança, que relata ensinamentos muito específicos atribuídos a Jesus logo após a ressurreição, onde ele descreve estágios dessa degradação humana. E não é uma queda abrupta, né? É um processo lento. É um declínio super gradativo da consciência. Os textos descrevem uma jornada de atrofia espiritual mesmo. Começa com uma era de esquecimento, que é um afastamento lento e quase imperceptível da busca por um significado profundo. Aquele momento em que a gente para de se fazer as grandes perguntas. Isso pavimenta o caminho para a era do espetáculo, onde o ruído, a distração e o entretenimento raso passam a afogar qualquer tentativa de sabedoria. E é fascinante ver como as fontes conectam esse espetáculo à ascensão dos falsos líderes. Porque, assim, numa sociedade viciada no ruído, quem grita mais alto acaba ganhando, né? É a lógica da nossa atenção hoje em dia. Exato. O texto fala de líderes que surgem não como inimigos externos batendo na porta. Eles surgem de dentro das próprias comunidades de fé, usando a estética do sagrado para acumular poder político e financeiro. E isso vai crescendo. Até culminar no que o texto chama de o grande silêncio, onde a capacidade humana de sentir qualquer conexão genuína com o divino se atrofia por completo. E esse grande silêncio é o ápice do que a Didascália, que é outro documento crucial das nossas fontes, chama de império final. E a genialidade do conceito étiope de império é que não se trata de uma nação invasora chegando com tanques, exércitos armados e invadindo fronteiras. Não é um cenário de guerra tradicional. Não mesmo. É uma estrutura de dominação invisível, global e muito sutil. O controle não é exercido através da dor ou de uma ameaça física imediata. Ele é exercido através da conveniência. Espera, aqui eu preciso intervir novamente. Conforto e conveniência. Como é que a gente pode olhar para os avanços que nos deram antibióticos, água encanada, aquecimento e, sei lá, entrega de comida na porta de casa por aplicativo e chamar isso de império final? É muito difícil convencer as pessoas hoje de que ter opções infinitas no supermercado e entretenimento sob demanda no sofá seja, na verdade, uma gaiola. Parece um paradoxo, eu sei.
E é exatamente essa a armadilha genial que as fontes apontam. Veja bem, o texto não demoniza o bem-estar físico. Ter remédios e comida não é o inimigo. Certo, ainda bem. O problema central do Império Final é que ele usa a superabundância como um anestésico espiritual. O mecanismo funciona mais ou menos assim ao fornecer opções infinitas de distração e consumo. O sistema cria a ilusão absoluta de liberdade. A pessoa gasta tanta energia, mas tanta energia, escolhendo o que assistir no streaming, o que comprar online, com quem interagir superficialmente nas redes, que ela se esgota. Uma fadiga de decisão constante. Exatamente. A gaiola invisível não tem barras de ferro de verdade. Ela é feita de endorfina e dopamina. Quando a sociedade inteira está perfeitamente confortável e super entretida, ninguém para questionar o vazio fundamental da própria existência. Nossa, e aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem acompanha a gente. Essas análises de milhares de anos atrás parecem prever o modelo de negócios das redes sociais modernas. É um diagnóstico assustador de preciso. Sim, o algoritmo que nos alimenta infinitamente com vídeos curtos é basicamente o ápice do Império Final. Nós somos sedados com dopamina até esquecermos quem somos, e isso nos traz ao coração da nossa imersão de hoje. Diante de uma engrenagem tão sutil e tão presente, como a nossa mente e o nosso espírito adoecem individualmente? É aí que entram os bloqueios. Isso, porque os textos respondem a isso mapeando os famosos 7 selos do coração. Eu quero focar muito nisso agora. Explica pra gente como funcionam esses selos. Claro. Os selos são, em essência, os nossos mecanismos de defesa psicológica e espiritual. São obstáculos, bloqueios internos que a gente cria e que nos mantêm perfeitamente ajustados e adormecidos dentro desse império final. E o que as fontes deixam claro é que o verdadeiro apocalipse, o fim de tudo, é a ativação total desses 7 bloqueios dentro do indivíduo. Analisando as fontes, a gente percebe que esses selos não operam isolados, tipo ou independente do outro. Eles parecem formar umas cascatas de autossabotagem, né? Por exemplo, os textos falam muito sobre o primeiro selo, que é o selo do medo, e como ele rapidamente nos empurra para o segundo, o selo do conforto. Sim, eles andam de mãos dadas. Porque num mundo caótico, a obsessão pela segurança se torna doentia. O medo paralisa nossa ação. E aí, como resposta a esse medo, a mente constrói uma fortaleza de conforto. A gente se recusa a encarar qualquer verdade que traga inconveniência ou que mude a nossa rotina. É a fuga perfeita. O mecanismo por trás disso é a aversão ao risco existencial. O medo constrói a gaiola e o conforto decora ela com almofadas. Boa imagem. Porque o crescimento intelectual e espiritual exige ruptura, sabe? Exige a queima de pontes antigas, o que é altamente desconfortável e dá trabalho. O Império Final prospera exatamente quando os indivíduos decidem que aquela paz anestesiada é melhor do que uma verdade que perturba. E qual é o roteiro de reflexão que as fontes étiopas sugerem para quebrar essa dupla dinâmica de medo e conforto? Como é que a gente sai dessa individualmente? O texto exige uma prática contracultural que é escolher o desconforto de forma voluntária. É um roteiro de coragem. O indivíduo precisa reconhecer a própria vulnerabilidade e tomar decisões baseadas em convicção, em vez de passar a vida numa tentativa desesperada de eliminar os riscos e as dores que são naturais da vida humana. Ou seja, encarar a vida de frente. O que nos leva a outra dupla letal que é descrita nos manuscritos, o selo do orgulho e o selo da distração. E o que os estudiosos enfatizam é que esse orgulho não é aquela arrogância espalhafatosa de quem fica se gabando e se achando superior o tempo todo. Não, é bem mais silencioso. É algo muito mais insidioso. É uma certeza silenciosa. Aquela voz interna que diz: ah, o mundo funciona assim, as pessoas são assado, eu já entendi o jogo, eu sei de tudo. É tipo uma couraça que impede a entrada de qualquer informação nova que possa desafiar o que a pessoa já pensa. E se a gente observar atentamente, esse arguso silencioso é o parceiro perfeito da distração crônica. Porque quando o indivíduo acredita lá no íntimo que já não tem mais mistérios profundos para explorar na própria vida e no universo, o que sobra para ele? Sobra apenas passar o tempo, né? Exatamente.
preencher o tempo. E aí entra o selo da distração agindo como um ruído branco contínuo. As pessoas desenvolvem uma verdadeira fobia a qualquer espaço em branco na própria mente. O simples ato de esperar um ônibus no ponto sem olhar para uma tela causa pânico. Causa crises de abstinência reais. Sim, porque é no silêncio que emergem as perguntas difíceis que aquele orgulho tentava abafar. Olha, eu tenho que confessar que, lendo essa parte das fontes sobre a distração, eu me senti duramente diagnosticado. Bateu forte. Acho que todo mundo sente isso um pouco. O roteiro de reflexão para quebrar o orgulho exige uma humildade intelectual radical, né? É entrar em conversas genuinamente disposto a mudar de ideia, a dizer, eu não sei. Mas o roteiro para quebrar a distração me parece o obstáculo mais difícil no mundo de hoje. Como as fontes dizem para lidar com isso? Os textos falam da prática do silêncio intencional. É um roteiro de desintoxicação quase físico. Você precisa literalmente desligar as telas e suportar a angústia inicial do tédio, suportar o não fazer nada para que a sua intuição original volte a funcionar. E suportar o tédio sem recorrer a um estímulo imediato no celular é excruciante no começo. É um choque sistêmico, sabe? Na modernidade, a gente foi treinado para ser processador de informação contínua. Desligar isso exige encarar o próprio vazio que a rotina agitada tenta mascarar o tempo todo. E para evitar esse choque do vazio, nós muitas vezes buscamos refúgio em outros dois obstáculos que as fontes mapeiam: o selo da falsa comunicação e o selo da falsa misericórdia. E, sinceramente, qualquer pessoa que acompanhe minimamente as discussões políticas e sociais de hoje na internet sabe exatamente do que os manuscritos estão falando aqui. Câmaras de eco. Exato. A falsa comunidade é a bolha, a câmara de eco. Nós curamos a nossa realidade e bloqueamos ou cancelamos qualquer pessoa que pense 1 milímetro diferente da gente. A gente só busca uma tribo que valide os nossos vieses. E qual é o perigo disso para o despertar espiritual? O mecanismo da câmara de eco é brilhante para a manutenção do império final, porque ele oferece aquela sensação super calorosa de pertencimento, de ter uma tribo, enquanto elimina completamente a fricção que é necessária para o amadurecimento humano. A gente só cresce no atrito das ideias, né? Com certeza. E o roteiro para superar essa falsa comunidade é doloroso. Exige o esforço consciente de construir pontes fora da própria bolha. É preciso sentar e reconhecer a humanidade daquele que carrega ideias completamente opostas às suas, o que nos leva diretamente à falsa misericórdia, que acaba sendo um subproduto disso tudo. Lendo os textos, a falsa misericórdia me pareceu descrita quase como o que a psicologia contemporânea chamaria de desvio espiritual, ou aquele bypass espiritual. É uma ótima comparação. É o uso distorcido do perdão, da compaixão e da tolerância, mas como desculpas para a inércia. É quando a empatia se torna um escudo contra a prestação de contas. As pessoas aceitam comportamentos hiperdestrutivos nelas mesmas e nos outros, disfarçando a falta de coragem para mudar com a máscara de uma aceitação incondicional. Aquela coisa de, eu sou assim mesmo, é o meu jeito. E o roteiro amargo que a sabedoria étiope propõe para romper esse selo específico da falsa misericórdia é a responsabilização radical. Assumir os próprios BOs. Basicamente isso. A verdadeira graça, segundo essa tradição que foi preservada, ela transforma a pessoa, ela queima o que é obsoleto na sua vida. A tolerância não pode servir de pretexto para continuarmos a cometer os mesmos erros tóxicos repetidamente sobre a justificativa barata de que, ninguém é perfeito. É duro ouvir isso, mas libertador. E tudo isso culmina no 7º, e na visão deles, o mais aterrorizante obstáculo descrito pelas fontes: o selo da própria religião. É o alerta milenar de que usar o sagrado, repetir as palavras certas e cumprir todos os rituais morais perfeitinhos pode se tornar a armadilha definitiva. É o ápice da ilusão. O indivíduo performa a virtude para a sociedade, ele posta as frases certas, ele acredita genuinamente que é alguém super iluminado, mas o núcleo dele está oco. É uma fé completamente mecânica e de fachada.
E é classificado como o mais perigoso dos 7 selos justamente porque ele coopta as próprias ferramentas que deveriam gerar a libertação da pessoa e as transformam em correntes invisíveis. Quando o despertar espiritual se torna apenas uma estética, uma performance social para mostrar para os outros que você tem elevação moral, o sistema venceu. O império final te absorveu por completo. E qual o caminho de reflexão para romper esse último bloqueio? Quebrar esse 7º selo requer abandonar de vez a necessidade de parecer virtuoso para os outros. O roteiro é trocar essa imagem pública por uma busca que é crua e muitas vezes totalmente fragmentada pela sua verdade íntima. É o fim absoluto da maquiagem existencial. É rasgar o roteiro de quem a gente finge ser. E aqui a gente chega a um ponto de virada incrível na nossa imersão de hoje. Porque os textos não descrevem essa jornada pedreira de reflexão interna apenas para gerar angústia na gente. Há uma luz no fim do túnel. Há um caminho de libertação muito claro, focado na jornada pessoal. E é a parte mais bonita dos manuscritos. Os textos etíopes detalham o que acontece quando alguém consegue, a duras penas, aplicar esse roteiro de reflexão. Quando rompe essas 7 barreiras internas, passando por cima do medo, do conforto, abrindo mão do orgulho e do vício no ruído. E a resposta deles quebra todas as expectativas da nossa cultura de super-heróis. Porque essa pessoa que rompe os selos não ganha superpoderes. Não mesmo. Ela não ascende aos céus em um feixe de luz brilhante. Em vez disso, essa pessoa se torna a peça central do que eles chamam de profecia da testemunha final. Explique isso pra gente, porque me pareceu o ponto alto do material. E é mesmo. E é exatamente a natureza dessa profecia que fez a elite de Roma tremer de medo lá no século IV. Os documentos originais apontam que a tal testemunha final da profecia não é um salvador solitário descendo das nuvens num cavalo branco como a cultura pop nos condicionou a esperar. Nada de escolhido profético único. Nada disso. É o surgimento de uma geração inteira de pessoas absurdamente comuns. Pessoas que individualmente olham para a gaiola invisível dessa falsa abundância e enxergam toda a engrenagem anestesiante da sociedade. E ainda assim, no meio de tudo isso, optam por um modo de vida ancorado no amor e na clareza. É uma rebelião silenciosa. E as fontes frisam um detalhe que é avassalador. Essas vozes não virão de púlpitos oficiais, das grandes catedrais de mármore ou dos palácios governamentais chiques. Elas não terão os recursos e os holofotes do Império Final. O texto diz que elas surgirão dos desertos, das prisões, das periferias completamente esquecidas do sistema. Isso levanta uma questão estrutural que é vital para a gente entender a censura. Imagina o impacto disso para a época. Uma instituição religiosa monumental em Roma, que dedicou séculos inteiros para consolidar um monopólio gigantesco da comunicação com Deus através de hierarquias super rígidas. Uma pirâmide de poder total. Sim. E aí, de repente, essa mesma instituição se depara com um texto sagrado antigo dizendo o seguinte: olha, nos momentos mais críticos da história humana, as vozes que realmente importam, as vozes que vão despertar a humanidade, operarão totalmente fora da jurisdição de vocês, da igreja. Serão os encanadores, os professores, as donas de casa. Exatamente, serão pessoas comuns que apenas fizeram o trabalho duro de romper os próprios bloqueios internos, os 7 selos que a gente listou. Obviamente, uma profecia tão anti-institucional que descentraliza completamente o poder espiritual da mão dos líderes para a mão do indivíduo, jamais poderia fazer parte da narrativa oficial de um império romano que queria controlar todo mundo. Era dinamite pura na mão do povo. E tem uma frase nesses textos, uma frase de um otimismo tão feroz, que resume muito bem por que essas vozes não puderam e nunca poderão ser silenciadas. A frase é: a verdade não precisa de microfone. É a minha citação favorita de todo o material. É forte demais. É uma constatação profunda de que o poder individual de viver com clareza e sem os selos e transcende qualquer algoritmo desfavorável que corta o teu alcance na internet, qualquer tentativa de cancelamento nas redes ou qualquer censura oficial do Estado.
A integridade humana encontra ressonância natural naquelas pessoas que já estão cansadas e exaustas desse espetáculo vazio e estão prontas para finalmente ouvir. Se a gente conectar tudo isso que discutimos hoje, o grande legado da tradição etíope é nos sacudir e nos tirar dessa passividade crônica. O Ocidente inteiro foi condicionado a sentar na plateia da história, comendo pipoca, aguardando que um grande cataclismo visual aconteça no céu ou que uma solução mágica desça sobre nós para resolver nossos problemas. Esperando o herói. Isso. E a perspectiva genial desses manuscritos inverte esse eixo por completo. A condição que é descrita como o fim dos tempos não está em um futuro distante, aguardando para acontecer. É o cenário ativo do nosso presente hoje. O Império Invisível já está operando a todo vapor, em cada tela brilhante de smartphone e em cada câmara de eco que a gente participa. E a catástrofe não são os meteoros caindo. Não. A catástrofe real, o apocalipse de verdade, seria a humanidade se tornar tão entorpecida pelo ruído e tão absurdamente obcecada por conveniência que perderia completamente a capacidade de sentir a profundidade da própria existência. A insensibilidade crônica é que é o apocalipse. E isso amarra o peso monumental da coragem daqueles monges etíopes isolados lá nas montanhas, né? Ao preservar incansavelmente essas palavras na sua língua nativa, geração após geração, eles não estavam fazendo apenas um trabalho burocrático de arquivo passivo. Era uma missão de Jesdat. Foi um ato de resistência monumental contra a pasteurização do nosso pensamento. Foi um aviso lançado como uma garrafa ao mar do tempo, direcionada especificamente para nós, que estamos afogados nessa era de distrações crônicas. O que prova que reconhecer e mapear os nossos próprios selos do coração não é só um exercício teórico ou um papo-cabeça. É sobrevivência pura. Sim, é o primeiro passo prático de sobrevivência psicológica e espiritual contra o sistema atual. É a nossa recusa diária em sermos devorados pelo entretenimento. Exatamente. A abordagem deles não convoca a humanidade ao pânico, a estocar comida ou à histeria coletiva. Ela convoca a mais profunda e muitas vezes dolorosa investigação pessoal. Exige que cada um de nós olhe para dentro e pergunte até que ponto nós mesmos ajudamos a forjar as barras de aço da nossa própria prisão diária, simplesmente através da nossa recusa teimosa em abraçar o desconforto e crescer. Bom, fechando a nossa imersão profunda de hoje nesses textos riquíssimos, as fontes nos deixam a reflexão final que é muito poderosa, que foi atribuída a Jesus nestes textos não filtrados. E algo para ruminar em total silêncio depois que desligarem este áudio. A citação diz o seguinte: o fim não é o fim da vida, é o fim da mentira. É lindo isso. E sob essa ótica, o tal colapso que todo mundo teme não é algo a ser evitado ou temido a qualquer custo, mas sim algo a ser atravessado com coragem. É o desmoronar necessário das estruturas falsas, dos 7 selos e daquelas atrofias que a gente se acostumou bizarramente a chamar de normalidade. Isso deixa um eco na mente, não deixa? Quantas das verdades absolutas que nos garantem tanto conforto diário hoje não passam de anestésicos? Ilusões extremamente bem elaboradas pelo império final, das quais, inevitavelmente, a humanidade vai precisar despertar mais cedo ou mais tarde. Fica aí a provocação para o seu silêncio. Não que eu não saiba o caminho, já o refiz tantas vezes, tantas quantas também já me perguntei de onde vim, para onde vou. No silêncio da noite a sombra vem me tocar, olhares carregados tentam me derrubar. Quem és tu que leva e traz minha paz? Mesmo quando o mundo insiste em me desafiar, as mentiras passam, leves como o verão. Navego contigo nos mares da emoção.
Levanta-me, oh solidão, faz a luz nascer. Mesmo na dor, eu vou renascer. O que querem de mim não vai me parar. Meu caminho é meu, ninguém vai apagar. Um dia, lá no princípio, minha missão era cuidar de um magnífico jardim. Mas diante de um palácio tão suntuoso, reclamei, achei pouco. Amigos se vão, traem sem pensar, mas cada queda me ensina a caminhar. No leito da dor, aprendi a resistir, e cada cicatriz me faz mais forte pra seguir. As mentiras passam, leves como o verão. Navego contigo nos mares da emoção. Levanta-me, oh solidão, faz a luz nascer. Mesmo na dor, eu vou renascer. O que querem de mim não vai me parar. Meu caminho é meu, ninguém vai apagar. Mesmo na tempestade, eu sinto respirar. Há uma mão invisível que me faz continuar. E quando o mundo cai, eu sei me levantar. Entre sombras e falsidade, aprendo a brilhar. Levanta-me, oh solidão, faz a luz nascer. Mesmo na dor, eu vou renascer. O que querem de mim não vai me parar. Meu caminho é meu, ninguém vai apagar. De tantos apegos às sensações, ilusões dos meus 5 sentidos, abri mão do sofrimento, de insanos desejos, e me entregar a uma única vontade.